O amor de Deus infinitamente maior do que tudo quanto pensamos ou imaginamos. Peço licença para você para começar essa meditação, compartilhando com você uma história pessoal, uma história familiar. Nos primeiros anos de casamento, eu e a Meire, nós morávamos no bairro do Jabaquara, na casa pastoral, que fica ao lado da igreja presbiteriana independente do Jabaquara, um sobrado. E neste sobrado eu improvisei uma sala de trabalho, uma sala de atendimento pastoral, bem atrás do sobrado. Havia um acesso pelo corredor lateral da igreja e havia um outro acesso pelo quintal do sobrado, e nesse acesso havia uma escada em caracol que eu utilizava então para chegar até aquela sala de trabalho. Num belo dia, a Meire saiu do quintal e me chamou que eu desci pela escada, encontrei no quintal um sorriso enorme, muito alegre, e ela foi logo me dizendo o seguinte: você precisa ouvir o que o Pedro acabou de me dizer. Pedro é o nosso filho mais velho, e a época com uns 4, 5 anos, não me lembro bem. Você precisa ouvir. Antes que eu perguntasse, o que é que ele disse, que você está tão alegre, ela já foi dizendo o que ele havia dito. Ela me disse, o Pedro me disse: mamãe, o meu amor por você é do tamanho do universo. E você sabia que o universo não para de se expandir? Que o universo não para de crescer? Eu fiquei contente pela declaração, mas fiquei preocupado, Fiquei preocupado porque o meu estoque de metáforas já havia estacionado, O meu estoque de metáforas para falar a respeito do amor, e de algum modo ele havia elevado um pouco mais o padrão, havia subido a régua, e eu teria muita dificuldade dali em diante para competir nessas declarações. Bom, me lembrei desse episódio familiar pela seguinte razão: quando nesta semana comecei a preparar a meditação de hoje, eu fui tomado pelo mesmo sentimento, um sentimento que eu tive naquele dia, ou seja, de uma incapacidade, de uma pequenez para expressar a grandiosidade do amor, para traduzir isso em metáforas, em figuras que fossem cativantes da imaginação e do pensamento. Me senti extremamente pobre, extremamente limitado para traduzir o tema desse mês: o amor de Deus. O amor de Deus, infinitamente maior do que tudo quanto pensamos ou imaginamos. Felizmente, os pregadores não foram chamados para apresentar as suas ideias a respeito de Deus ou para expor o seu pensamento particular sobre Deus, mas a missão do pregador, a missão do pastor que prega é interpretar a palavra de Deus, é expor a palavra de Deus. E quando comecei a examinar o texto bíblico que nós lemos ainda há pouco, eu percebi que o amor de Deus, ele se inscreve no cotidiano. Quanto mais eu pensava, quanto mais eu me esforçava por imaginar alguma coisa grandiosa que pudesse traduzir o amor de Deus, era como se a leitura da palavra de Deus me empurrasse para o chão, dizendo: é aqui, no cotidiano, no dia a dia, nas pequenas coisas, nas pequenas realidades, que o amor de Deus pode ser visto, pode ser enxergado. Diante disso, lembrei-me que Jesus utilizou para falar do gesto supremo que ele realizaria, o gesto de morrer na cruz por nós, de dar a sua vida por nós. Jesus usou para falar desse gesto tão grandioso, o pequeno grão de trigo. É isso que está registrado em João, quando Jesus disse: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Um grão de trigo foi a imagem escolhida por Jesus para expressar, para traduzir, para falar daquele que, sem nenhuma dúvida, foi o maior gesto
de amor, o maior gesto de doação, o maior sacrifício já feito na história humana. Quando falou do amor de Deus, em outras ocasiões, Jesus também apontou para coisas cotidianas. Por exemplo, ele usou a imagem de um pastor que fazia o seu trabalho do dia a dia, cuidando das suas ovelhas, e Jesus diz: 99 ovelhas ficaram no aprisco, uma ovelha se extraviou, e lá foi o pastor em busca dessa ovelha que havia se extraviado. Ou ele utilizou ainda a imagem da dona de casa, que perdeu a sua moedinha, a sua dracma, resolveu fazer uma grande faxina na casa para encontrar a sua moedinha, e sentiu grande alegria quando a encontrou. E esta era uma imagem do amor de Deus que encontra o pecador, aquele que se afastou do amor de Deus. Ou a imagem do pai, na parábola do filho pródigo, o pai que sai, o pai que vai até a frente da casa, enxerga o filho voltando, corre ao seu encontro, o abraça e o recebe com grande alegria. Todas essas imagens e muitas outras são imagens extraídas do cotidiano, do dia a dia, daquilo que nós vivemos, das realidades que nós julgamos que são pequenas realidades da nossa vida. E o ponto, então, é o seguinte: o grande amor de Deus. O grande amor de Deus se inscreve no dia a dia. O grande amor de Deus aparece. O grande amor de Deus pode ser visto nos pequenos gestos, nas palavras, nos olhares, naquelas atitudes que não têm nada de heróico, nada de grandioso, que são absolutamente comuns. É aí que o amor de Deus se manifesta, é aí que o amor de Deus aparece. Para muitas pessoas, uma porção considerável, infelizmente, Deus não existe. Deus não existe. Para outras pessoas, se Deus existe, Ele não é um ser pessoal, alguém que se comunique com os seres humanos, alguém que queira estabelecer algum tipo de relacionamento pessoal, especial com os seres humanos. Para outros ainda existe sim um Deus. Esse Deus é o Deus que dita normas, que dita regras, que oferece a sua lei para os seres humanos seguirem-na, um Deus que deve ser obedecido, um Deus que deve ser temido, mas um Deus que não ama os seres humanos, um Deus que se assemelha muito mais a um fiscal, alguém que fiscaliza o comportamento dos seres humanos, mas não os ama verdadeiramente. Para nós que fomos criados numa cultura cristã, quando nós lemos o texto de João e a afirmação que João faz, Deus é amor, nós não conseguimos perceber a novidade desta afirmação no mundo antigo. Nós não conseguimos perceber quão radical, quão grandiosa foi essa afirmação de João para o mundo antigo. Foi uma novidade absoluta. Por que digo isso? Os gregos, por exemplo, que moldaram a cultura, toda a cultura ocidental, Aristóteles, um dos pensadores do mundo grego, ele julgava ser um absurdo que alguém dissesse que Zeus, o Deus supremo da mitologia grega, pudesse amar meros mortais. Zeus, ou qualquer outro deus grego, não amava, não se afeiçoava aos mortais. Indo um pouco além, na história, já depois do advento do cristianismo, nós temos o Corão, livro sagrado do mundo muçulmano. Nesse livro, ainda que dentro do universo monoteísta, no Corão, o amor de Deus é mencionado uma única vez. Deus é apresentado como aquele que ama, uma única vez no Corão. Mas João, o apóstolo, no texto que nós lemos, proclamou: Deus é amor. Deus é amor. E não apenas ele vinculou de modo inseparável Deus e o amor, mas ele ensinou no texto que nós lemos e estamos examinando que esse grande amor divino, ele se espalha em pequenas porções, em pequenos gestos que são vividos pelos filhos de Deus no seu dia a dia, no seu cotidiano. Na passagem lida, há algumas coisas que vinculam de um modo muito forte, muito corajoso, o conhecimento do amor de Deus e o nosso dia a dia, as pequenas atitudes que traduzem, que evidenciam, que tornam manifesto esse amor de Deus. E é isso que eu gostaria de apresentar para você, como o amor de Deus,
aparece nesse texto de João que nós acabamos de ler. Primeira coisa que fica muito clara na leitura dessa epístola de João é a relação entre amor e perdão. Se você quiser entender o que significa afirmar que Deus é amor, você precisa necessariamente passar pela relação entre amor e perdão. É isso que João faz na passagem que lemos. Veja comigo novamente um versículo que já lemos. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João introduz na sua apresentação do amor de Deus uma palavra que nós, quando falamos a respeito de amor, não gostamos de mencioná-la. Preferíamos que ela ficasse longe, bem afastada de nós e da nossa exposição sobre o amor. Qual é a palavra que João introduz na sua apresentação sobre o amor? Pecado. Pecado. O amor de Deus consiste, diz ele, no perdão dos nossos pecados. Ele, Deus, nos perdoa, diz João, enviando o seu próprio Filho, para que o seu Filho venha arcar, venha assumir os custos da nossa desobediência, para que o seu Filho leve sobre si os danos provocados pelo pecado nos relacionamentos humanos e em toda a história humana. João relaciona amor e perdão, amor e pecado. Quem quer levar a sério a reflexão sobre o amor precisa necessariamente considerar o tema do pecado. E quem considera o pecado sob a ótica do Deus que é amor, aprende a lidar com o pecado por meio do perdão. Isso por uma razão muito simples. Nós, seres humanos, somos seres que amam defeituosamente. O nosso amor é um amor defeituoso. O nosso amor é um amor com a melhor das intenções, marcado pelo pecado e pelos defeitos que nele foram introduzidos pela presença do pecado. Às vezes, quando eu celebro cerimônias de casamento, há uma frase que eu repito, tento afastá-la, mas acabo repetindo. A frase é a seguinte: olhando para os noivos, eu digo, alguns casamentos podem ter sido feitos no céu, mas uma porção de detalhes precisam ser acertados aqui na terra. Uma porção de coisas precisarão ser resolvidas aqui na terra, se você quiser que o seu casamento vá adiante. Você sabe que você ama realmente uma pessoa quando você a perdoa. Você sabe que você realmente é amado por uma pessoa quando você recebe o perdão desta pessoa. Amor e perdão são inseparáveis na experiência humana. Deus é amor, Deus é perdão. Deus oferece-nos sempre uma nova oportunidade, uma segunda chance, uma oportunidade de recomeço na nossa vida. E essa é a tradução do amor de Deus para nós. Segunda coisa que esse texto de João nos apresenta e que eu julgo fascinante: amor e aperfeiçoamento. Uma expressão que é associada ao amor de Deus é a expressão aperfeiçoamento. Veja comigo novamente 2 versículos. Ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. E aí prossegue. Por 2 vezes João fala do aperfeiçoamento do amor divino que habita em nós. Se você quiser aprender a tocar piano, como Luiz Otávio fez há pouco, você precisa praticar piano. Você precisa estudar piano, praticar. Se você quiser aprender a nadar, você precisa se molhar. Precisa entrar numa piscina e precisa dedicar-se à natação todos os dias. Se você quiser aprender a amar, você precisa praticar o amor. Você precisa dedicar-se à ação de amar. Você precisa dedicar-se à prática do amor. É isso que João enfatiza. A necessidade de aperfeiçoamento, de crescimento, de que nos dediquemos à prática do amor para que ele possa, de fato, aparecer na nossa vida e possa ser aperfeiçoado em nós. C.S. Lewis, escritor inglês, ele foi muito direto
quando tratava do tema do amor, ele assim disse: não perca tempo perguntando se você ama ou não o próximo. Haja como se o amasse. Assim, diz ele, assim que agimos desse modo, nós descobrimos um dos maiores segredos relacionados ao amor. Qual é o segredo? A citação está aí. Quando você se comporta como se tivesse amor por alguém, logo começa a gostar dessa pessoa. O contrário também é verdadeiro. Quando você se comporta com antipatia, com ódio, você passa a odiar essa pessoa. A tese de C.S. Lewis, que é a tese respaldada por João, é a seguinte: a ação cria a emoção, a ação cria o sentimento, a ação cria o sentimento de amor. Portanto, não dependa apenas da emoção e da presença do sentimento. O amor é um mandamento, ou seja, aperfeiçoe a sua prática de amor praticando, ou seja, exercitando o amor em relação às outras pessoas. Uma outra menção importantíssima nesse texto a respeito do amor é a relação entre amor e coragem. Maquiavel, escritor conhecidíssimo sobre a lógica do poder, ele fez o seu manual de poder e sobre o poder, e nesse manual ele aconselhava o príncipe que era melhor ser temido do que ser amado pelos seus súditos. E Maquiavel dizia o seguinte: porque aquele que é amado, um dia as pessoas desobedecem, não temem desobedecê-lo, mas aquele que é temido, as pessoas nunca desobedecem. Portanto, entre ser amado e ser temido, é melhor que o príncipe seja temido. Na peça O Homem que Nasceu para Ser Rei, a escritora norte-americana Dorothy Sayers, falando sobre o rei Herodes, ou melhor, narrando o encontro do rei Herodes com os magos, quando eles chegam e perguntam para rei Herodes a respeito de Jesus, onde teria nascido Jesus, ela pôs nos lábios de Herodes a seguinte afirmação. Disse Herodes na peça: não se pode governar os homens com amor. Quando vocês o encontrarem, o seu rei, Jesus, digam isso a ele. Apenas 3 reis governarão um povo: o medo, a ganância e a promessa de segurança. João, inspirado por Deus, não pensava assim. Veja o que João escreveu: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Amor não combina com medo. O medo, na verdade, é parceiro da manipulação, do controle. O amor é parceiro, por sua vez, da liberdade, da confiança, no crédito que é dado, que é concedido a outra pessoa. O medo, diz o texto, produz tormento. O medo impede que aquele que tema cresça como filho de Deus e cresça no amor de Deus. O medo faz o relacionamento com Deus depender do nosso desempenho. E se eu tomo um conjunto de regras, um conjunto de normas e as cumpro, eu sinto orgulho, porque na minha visão, na minha percepção, eu obedeci a Deus e, portanto, tenho do que me orgulhar. E também sinto orgulho em relação aos outros. Por outro lado, quando eu sinto que fracassei no meu desempenho em relação aos mandamentos de Deus, eu me sinto atemorizado, me sinto aterrorizado com a possibilidade de algum castigo. No amor não é assim. O amor liberta, o amor dá coragem, o amor concede ao coração daquele que se relaciona com Deus, com base no amor de Deus, a certeza que nós fomos recebidos e amados por Deus, única e exclusivamente pela graça de Deus, e nada que nós tenhamos feito, nada que venhamos a fazer, fará com que Deus venha nos amar mais ou menos, alterará o amor de Deus por nós, porque Deus já nos ama de modo completo, de modo pleno, de modo perfeito. Por isso o amor lança fora o medo, seja o medo no relacionamento com Deus, ou o medo nos outros relacionamentos também. Por fim, amor e coerência. O quarto e último destaque que eu faço para você nessa manhã é sobre a relação entre o amor grandioso de Deus e a sua manifestação,
nas pequenas coisas, no nosso dia a dia. Veja o que João escreveu nos últimos versículos do texto que nós lemos. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. O amor divino que foi recebido na forma de perdão, como destaquei no início, o amor que cresce na nossa vida, que se manifesta, que é aperfeiçoado por meio da prática, o amor divino que nos enche de coragem, que nos liberta do medo, afinal de contas, quem ou o que nos separará do amor de Deus que foi revelado em seu Filho Jesus Cristo? Este amor grandioso, esse amor espiritual, esse amor eterno, ele se entrelaça, ele se liga de uma forma inseparável, de modo definitivo, aos demais fios que compõem o amor divino e forma essa trama magnífica que nos é apresentada por João nesta carta. E ele se entrelaça, sobretudo, com o fio da coerência. Que coerência é esta? A coerência entre o amor que nós dizemos que temos por Deus e o amor que nós manifestamos concretamente às pessoas. Incoerência entre palavras e atitudes não é uma exclusividade das pessoas religiosas, ainda que nas pessoas que professam uma religião, que professam a fé cristã, essa incoerência seja ressaltada. Incoerência entre palavras e atitudes é uma marca dos seres humanos. Seres humanos, como disse ainda há pouco, que amam defeituosamente, que amam de modo imperfeito. Esta incoerência pode aparecer na sua versão religiosa e espiritualizante, que foi condenada por João, alguém dizer que ama a Deus, que é invisível, e negar-se a amar aquele que é a imagem, que é a expressão do Deus invisível, ou seja, o seu irmão, o seu próximo, aquele que está perto de nós. Mas esta incoerência pode aparecer também numa versão humanista, numa versão secularizada. É bastante conhecida a frase que traduz essa incoerência dizendo: eu amo a humanidade, o que eu não suporto são as pessoas. Esta é uma versão secularizada desse princípio enunciado por João, ou seja, alguém que ama o que é invisível, mas não ama aquilo que é concreto. João é direto. Quem disser que ama a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso. Quem disser que ama a Deus deve mostrar isso amando o irmão, amando o ser humano que está ao seu lado. Termino. Poeta Fernando Pessoa escreveu versos, muitos versos que nos fazem pensar. Dentre esses versos, separei este pequeno poema para a nossa reflexão nesse encerramento da meditação, certamente já conhecido por vocês. Disse o poeta: para ser grande, sê inteiro. Nada teu exagera ou exclui, sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Quem não quer grandeza? Que ser humano não quer inteireza de alma? Quem não almeja lançar-se numa tarefa sem divisões na mente ou no coração, fazer aquilo que foi chamado para fazer com plena inteireza? Quem não almeja estar simultaneamente perto de Deus e perto dos homens, das criaturas de Deus? Você quer ser inteiro? Ame. Você quer estar imerso naquilo que faz e quer que aquilo que você faz tenha sentido, tenha significado para você, significado para aqueles que estão ao seu redor? Faça-o. Faça-o com amor. Você quer estar no alto, perto de Deus, mas ao mesmo tempo quer estar perto dos homens? Ame. Ame de todo o coração. Ame com toda a obediência a Deus e ame o seu próximo. Amém.